bem, vamos seguindo aqui na nossa teoria geral do MPMG. Conforme eu separei para nós trabalharmos em conjunto, eu vi a necessidade de que nós tenhamos um conhecimento bem amplo de tudo aquilo que envolve o MPMG. E o Conselho Nacional do Ministério Público, que está aí, CNMP, é de suma importância nós conhecermos esse controle chamado de intrainstitucional. Vimos isso lá atrás, é feito um controle intrainstitucional. Então, isso aqui é importante a gente conhecer, esse controle intrainstitucional, que é um controle feito dentro da própria instituição e por integrantes, em sua maioria, do Ministério Público. Então, nós temos aqui uma maioria de promotores, procuradores da República que compõem o famoso CNMP. E aí, dentro disso aqui, nós temos o artigo 130A para entendermos melhor este controle intrainstitucional. Então, vamos lá, vou pegar aqui para vocês a Constituição Federal, e lá, no artigo 130A, temos a composição do CNMP com 14 membros. Então, aqui, vamos lá, o 130A, 14 membros. Vejam, o Conselho Nacional do Ministério Público compõe-se de 14 membros, nomeados pelo Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado Federal, para um mandato de 2 anos, admitida uma recondução, sendo. Então, vejam só, o que nós estamos vendo e trabalhando aqui. O controle chamado de intrainstitucional, que nós estamos vendo aqui, ele é feito por 14 membros. Esses 14 membros não são nomeados pelo Congresso Nacional, nem pela Câmara dos Deputados, mas sim pelo Senado Federal. Isso é importante colocar aqui no caderno, quem está anotando ou sublinhando, que a maioria absoluta do Senado Federal é que vai escolher esses 14 membros. Então, o presidente da República ele vai nomear, mas a aprovação e escolha, aprovação e escolha feita pelo Senado Federal, feita numa sabatina. Essa sabatina é feita lá no Senado e não na Câmara e nem no Congresso, que é a reunião dos dois, nosso sistema bicameral. E o presidente da República, então, faz a nomeação. Então, pessoal, primeiro ponto, 14 membros, nomeação presidente, escolha Senado Federal. E aí vejam só a composição desse conselho. Acompanhem comigo, quem já abriu, pega, lê junto comigo aí, abra a sua Constituição Federal, vamos acompanhar juntos. Olha lá, quem que preside o membro máximo do Ministério Público? Um Procurador-Geral da República que o preside, então um membro do MP. 4 membros do MP da União. Sim, por que são 4 membros do MP da União? Porque são 4 MPs dentro da União. Federal, Trabalho, Militar, Distrito Federal e Territórios. Então, por isso, 4 membros do MP da União. 3 membros do Ministério Público dos Estados. Então, aqui, 3 do MP estadual, Rio, São Paulo, Minas, enfim, aí vai escolhendo. 2 juízes indicados pelo Supremo Tribunal Federal e outro pelo STJ. Então, um pelo STF, outro pelo STJ. Então, percebam aqui, daqui em diante, do inciso 4 em diante, aí nós vamos ter, uma nomeação fora do MP. Então, você tem PGR 1 e 4 da União, 5, mais 3 dos estados, 8. Então, só aqui são 8, que é a maioria dos 14. Aí depois você vai ter 2 juízes, um STF, um STJ,
2 advogados indicados pelo Conselho Federal da OAB, 2 cidadãos de notável saber jurídico e reputação ilibada, um da Câmara, outro do Senado. Aí você tem 2 mais 2 mais 2, 6. Você tem 6 membros numa minoria que compõe o CNMP e 8 membros numa maioria que são do MP, que compõe o CNMP. Então, composição: 14 membros, escolha presidente da República, nomeação Senado, escolha Senado Federal, nomeação presidente da República, havia trocado, PGR, 4 do MPU, 3 dos MPs, 2 juízes do STF e STJ, um de cada, 2 advogados, 2 cidadãos. E aí, vejam só, continuando. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho oriundos do Ministério Público serão indicados pelos respectivos Ministérios Públicos, na forma da lei. Compete ao Conselho Nacional controle da atuação administrativa e financeira do Ministério Público e do cumprimento dos deveres funcionais de seus membros, cabendo-lhe autonomia funcional e administrativa do Ministério Público, poder expedir atos regulamentares no âmbito de sua competência ou recomendar providências, zelar pela observância do artigo 37 e apreciar de ofício ou mediante provocação a legalidade dos atos administrativos. Então, vejam qual que é a função do Conselho Nacional do MP. Zelar pela autonomia funcional administrativa e apreciar legalidade de atos administrativos. Então, está atuando bem na parte de administração, na parte funcional do Ministério Público. Esse é o primeiro ponto. 1 e 2 é praticamente parecido, que é a parte de autonomia e de regulamentação. 3. Receber e reconhecer as reclamações contra membros do MP. Então, aqui é basicamente o que a Corregedoria faz. A Corregedoria recebe reclamação de membros e órgãos do MP, podendo avocar processos disciplinares em cursos, assim por diante. Ou seja, é a parte mais temível, que é a parte de reclamação contra membros e contra aqueles serviços auxiliares que compõem, claro, o MP. Rever de ofício ou mediante provocação os processos disciplinares de membros do Ministério Público da União ou dos Estados, julgados há menos de 1 ano. Elaborar relatório anual. Então, aqui, olha só, se a gente for dividir, presta atenção aqui, se a gente for dividir as funções do MP, vejam, zelar pela autonomia funcional e administrativa, zelar pela, observando 37, que é o LIMP, princípios, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, legalidade dos atos administrativos, e receber e conhecer das reclamações, aqui frisa para a gente quais são as principais atribuições do CNMP. Embaixo fala em rever provocação dos processos disciplinares, está basicamente dentro do 3, que é a parte toda disciplinar e correcional. O MP, ele tem a corregedoria interna, que faz essa análise, mas também isso pode ser feito pelo CNMP, proveniente de reclamações contra membros da União, dos Estados, enfim, aqui nós temos toda essa métrica envolvendo o MP e as suas funções administrativas correcionais. Então, aqui está muito fácil. O CNMP, muitas vezes, ele tem esse problema de contrapor a corregedoria, porque ele também faz análise de reclamações. Porque aqui diz, ó, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instrução. Ele pode, inclusive, avocar os processos disciplinares. Então, vejam, ele tem uma análise disciplinar à parte. A corregedoria encerrou, fechou. Ele pode abrir? Pode. Que é por forma aqui, ó, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional. Ah, mas não analisou direito, mas analisou. Não interessa, o CNMP pode querer analisar isso aqui. Então, sem prejuízo da competência disciplinar e correcional da instituição. Tá aí. Então, pessoal, o que vocês estão percebendo? Que o CNMP aqui ele tem essa função administrativa, funcional e, principalmente, receber reclamações contra os seus membros. Pode avocar, pegar para ele alguns processos disciplinares em curso. Ah, está tendo uma proteção, está sendo aqui um corporativismo. Pode também fazer essa análise. Então, está aqui
Nós temos o CNMP de forma bem clara na Constituição Federal, essas são as suas funções, cai na prova, cai, mas cai muito a sua composição e a sua escolha. Escolha do Senado Federal, nomeação do Presidente da República, 14 pessoas, 8 membros escolhidos pelo próprio MP, 6 de forma extra-institucional. Então aqui, CNMP, já deu tempo aqui, na sequência já voltamos.